Acesse www.hstv.com.br. Lá você pode assistir às últimas edições do Hardsoft. Tem o nosso podcast, notícias, agendas de eventos, além de toda a parte de interatividade com o mural. O cadastro para concorrer aos prêmios do programa e o nosso help, é claro. Ayrton, vamos de dicas da semana? Vamos. Bom, Elton, a dica agora é a continuação da matéria do overclock. No primeiro bloco a gente viu o desempenho sem o overclock, né, da placa de vídeo, e com o overclock feito a gente vai fazer a comparação agora no segundo bloco, como é que ele vai ficar o desempenho da placa de vídeo. Confira aí, vamos lá! Bom, depois de termos executado o 3D Mark e visto qual é a pontuação sem overclock, nós vamos executar o overclock agora, certo? Alterar a frequência da memória e do processador. Né? Exatamente. Então, configurações avançadas. O Ayrton, isso é muito importante, a pessoa que vai fazer esse tipo de alteração no equipamento, conhecer o equipamento que está usando, né? Porque ele não é o processador da placa do computador dele, mas é o processador da placa de vídeo. Então influencia, todas as mesmas influências que tem no processador normal, vai ter nesse daí. Gera aquecimento, vai correr mais energia, vai gerar aquecimento e ele não vai poder, vai diminuir a vida útil, caso ele não faça bem feito, né? Então ele tem que se preocupar com refrigeração, tem tudo isso. Né? Vale salientar que alguns modelos de placa não vêm com cooler. Não tem... Tem só o chipset, tem só um dissipador colado no chipset. Dissipador passivo. Isso. Exatamente. No caso, esse modelo tem. Né? Uhum. Mas tu consegue comprar no mercado externo também coolers especificamente a placa de vídeo, né? Se a placa de vídeo tiver a saída de energia... Se o usuário for fazer um overclock, é interessante que ele pesquise isso também e coloque essa ventoinha. Sim. Bom, para ele começar as medidas, ele pode selecionar essa opção, Detect Optimal Frequency, onde o próprio software da placa, né, vai detectar ali qual seria uma frequência melhor. Ele pode começar a partir dali. Não significa que ele não possa aumentar um pouco mais, né? Uhum. Mas nós vamos tomar como ponto de partida a sugestão do sistema. Agora ele está testando, né? Então, a opção que ele deu foi 461 MHz de frequência de clock e 401 da memória. Foi um salto grande. Foi um salto grande. Como eu conheço esse equipamento, eu sei que ele pode atingir até 555 da frequência da memória, de processador. Da memória permanece em 501. Então, nós vamos colocar aqui em 555. Né? Então, como é que o usuário vai proceder? Então, ele vai pegar a frequência, né, que o sistema sugeriu, vai fazer o teste. Depois, gradualmente, ele vai aumentando e vai executar o teste novamente. Vai chegar num momento em que ele vai detectar falhas. Tá? Por exemplo, ele vai... o computador pode reiniciar, a imagem pode aparecer distorcida, né, com gráficos, com cores distorcidas, de repente, só a armação do gráfico, vamos dizer assim, só o esqueleto, né, ele não vai renderizar tudo. Então, você sabe que você ultrapassou o limite. Então, você volta um pouco, testa e está ok. Então, vamos aqui clicar em aplicar. Bom, aqui ele pede para que eu teste antes, né, de aplicar. Então, vamos testar essa nova configuração. Ok. Então, ele testou, aceitou. Clico em aplicar. Não preciso reiniciar o computador. Isso é uma vantagem. Ok. Então, vamos executar novamente o 3D Mark. Vamos marcar só o teste de jogos. Ok. Vamos rodar. Ô Ayrton, já deu para perceber que antes ele estava usando 8 a 9 frames por segundo, agora ele está em 20. Perceptivelmente eu já consigo ver a diferença no passagem das câmeras, na movimentação dos bonecos, que está mais rápida. Dependendo do teste, é bem perceptível, né? Alguns testes não vão ser tão perceptíveis porque são testes que vão exigir mais do que a placa já pode permite, oferecer, né? Então, lógico, você vai ter um ganho, né, como já é perceptível ali nesse jogo aqui. Talvez para a pessoa que você já conhecia o equipamento, já foi lá e já botou o máximo dele. Sim. Se a pessoa for fazendo gradativamente, ela não vai perceber tudo de uma vez só, essa alteração, né? Sim.
Ela vai ter um ganho em alguns jogos ali que estavam um pouco lentos, em algum momento tinha um determinado gargalo, né? Mas lógico, os últimos jogos aí talvez ela não adiantaria fazer overclock, certo? É para dar uma sobrevida realmente àquele equipamento. Então, terminou o teste, agora vamos ver quanto de desempenho nós ganhamos. Bom, então nós tínhamos aqui no teste anterior 2.331 e agora, depois do overclock, 2.796. Então foi um overclock bem sucedido, que nós tivemos um ganho de desempenho e de estabilidade. Então, Ayrton, a gente aqui percebeu pelo vídeo que ele passa que já teve um ganho, né? Sim. Mas se tu pegar essa dica que a gente está passando hoje com aquela que a gente passou alguns programas atrás, da memória, a pessoa que tem um equipamento não tão atual já vai conseguir rodar alguns jogos a mais. Sim, com uma qualidade um pouco melhor. Então tá bom, é isso aí, Wellington. Tá aí a matéria do overclock de placa de vídeo com o nosso amigo Ayrton. É isso aí. Valeu, Ayrton. E agora você que é empresário contábil ou trabalha nesse segmento tem que conhecer os sistemas da SCI Tecnologias Contábeis. São soluções feitas sob medida para você. Conheça agora o Visual Suprema, sistema de escrita fiscal, apuração e correção de impostos em atraso da SCI. Confira aí. Escrita fiscal, apuração e correção de impostos Visual Suprema. Controla e calcula impostos municipal, estadual e federal, inclusive em atraso, fazendo a integração com os mesmos. Emite todos os livros oficiais e relatórios. Inventário Visual Inventário. Permite fazer o livro de inventário sem a necessidade de fazer a movimentação dos produtos, bastando informar o saldo em estoque do dia 31 de dezembro. Peça uma demonstração sem compromisso. Conheça e compare. Ligue para 0800 47 0808 ou acesse o www.tecnologiascontábeis.com.br. Não perca tempo, Tecnologias Contábeis é com a SCI, a especialista. Rodrigo, agora mais prêmio pessoal de casa? É isso aí, Wellington. Vou mandar aí uma assinatura da revista Active Delphi. Quem ganhou foi o Hélio Alves Pereira Miranda, da cidade do Rio de Janeiro. Ele veio a gente pela Ubra TV e diz o seguinte: olha, para ser sincero, o programa é ótimo, mas poderia mudar de horário e também estender um pouco mais, já que é curto. Ok? Um grande abraço a todos. Tá lá então, o Hélio. O Hélio de onde? O Hélio é de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Valeu então, Hélio. Obrigado pela participação. Anderson, Ayrton, Rodrigo, valeu por mais uma edição do Hardsoft. Obrigado a todos aí de casa pela audiência e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!